Mas tu vindo de uma família de negros, tu falou que o teu ambiente familiar era politicamente incorreto pra caralho. Aí quando é que tu percebeu que o mundo aqui fora, digamos assim, tava virando essa loucura e com essa vitimização e com todas essas palavras proibidas e tal? Cara, eu comecei nas novelas lá quando era o Lázaro Ramos e a Thais Araújo, cara. Porque daí sempre tinha uma entrevistinha dos dois, assim, sabe? Ah, como é difícil, o salário é menor. E daí eu acho que foi mudando Daí foi pra ideia também da representatividade, né? Daí, porque também, eu acho que essa foi uma das primeiras questões também, né? Porque não tem negro na novela. Porque não tem negro no comercial de tal marca. Porque não tem... Então, acho que, por isso que eu te falo, foi uma agenda que foi importada. Foi uma agenda que veio de cima pra baixo. Né? O mainstream fez uma agenda e fez com que as pessoas comprassem essa agenda. E essa é uma das principais críticas que eu tenho sobre como se combate o racismo no Brasil. Me dá a impressão que muitas vezes a esquerda tem essa ideia, mas o imperialismo yankee, não, mas isso aí é uma influência dos Estados Unidos. Mas a forma como a gente encara o racismo no Brasil é uma forma importada. É uma forma que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? Essa forma do ódio, da melancolia, da busca sempre pelo conflito racial, não é uma coisa brasileira. Nunca existiu na história do Brasil um conflito, uma ruptura muito grande sobre as questões raciais, né? Tipo, bebedor de negros e de brancos. Isso, tipo né? Ônibus. Whites only, né? Por que nunca teve uma Rosa Parks no Brasil, por exemplo, né? Por que nunca teve um movimento dos Panteras Negras no Brasil? Muito pelo contrário. O principal movimento negro que existiu na década de 60, etc., foi um movimento negro conservador. Foi a Frente Negra Brasileira, uma frente negra que era monarquista, né? Eu até gosto de citar também um pouco antes, que teve com os abolicionistas, que era... A Frente Negra da Princesa Isabel. Então, logo quando ia surgir o período republicano, e teve o golpe republicano, os próprios negros reconheceram na Princesa Isabel, ali na figura do Dom Pedro, ou na figura monarca em si, a tentativa de promover um projeto de inserção dos negros dentro da comunidade. Disseram, não, se acabar com a monarquia, os negros vão sair prejudicados. Então os negros foram muito contra o ingresso no período republicano, por exemplo. E hoje a Princesa Isabel, meu Deus do céu, né? Até teve uma polêmica, deixa eu abrir um parênteses. O Silvio de Almeida, ele revogou a medalha em homenagem à Princesa Isabel. Né, uma homenagem que ele dava para as pessoas que lutavam contra a discriminação racial. O nome era Princesa Isabel, uma homenagem à princesa. Ele disse, não, a Princesa Isabel não é. Agora mudou o nome pro Luiz Gama. Ótimo nome. Né? Mas o que ele faz? Qual é o recado que ele dá para a sociedade? Por que ele não criou a porra de outra medalha? Por que ele fez questão de fazer o ato simbólico de revogar a medalha da Princesa Isabel? Para cumprir uma agenda que hoje a esquerda tem, há alguns anos a esquerda vem tendo, de que nós estamos enaltecendo os ídolos errados, né? As figuras históricas erradas, porque a Princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea não porque ela quis, mas porque ela era obrigada. É mentira, a Princesa Isabel era perdão a expressão, uma puta de uma abolicionista. Uma puta de uma abolicionista. Princesa Isabel, ela escondia os escravos fugitivos dentro da sua própria casa. Ela recebia negros. Cara, pensa, na época, ela recebia negros pra festas dançantes, sabe? Isso tá documentado, isso aí? Tudo documentado, sabe? Então, assim, tem uma agenda que busca ter uma resistência com o nome da Princesa Isabel, porque o fato dela ser uma pessoa branca destoa da forma como o movimento negro quer enfrentar a questão racial no Brasil. Que é o ídolo do movimento negro hoje no Brasil. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. E é um cara, eu não caio nesse papo que Zumbi dos Palmares, ele tinha escravos, então cara, todo mundo tinha escravos. Então não vem com esse papo assim de, o Zumbi era um monstro porque ele tinha escravos. Não, isso aí é anacronismo da nossa parte, né? Falar dessa forma. Mas Zumbi dos Palmares é uma figura mitológica. Ninguém sabe quem foi esse negrão, assim. Só que criou-se em torno dele todo um mito pra que, de certa forma, pudesse ser reescrita a história de uma liderança negra, porque se tu estourar hoje a história do Zumbi dos Palmares, a forma como ele é retratado, cara, ele é quase um marxista. Então tu pensa, porra, Zumbi dos Palmares era marxista. Como é que... Pô, Palmares estava adiantado, né, pra ter acesso às ideias de Marx.
Porque ele é uma figura que foi criada pelo movimento negro, foi uma figura fabricada pelo movimento negro. Daí você pega ali os principais abolicionistas: Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças. Ninguém fala desses caras. Por quê? Porque todos eles tinham um viés que hoje a esquerda consideraria fascista. Eles eram conservadores. Eles eram conservadores, liberais ou conservadores, né? Tem diversas teses legais. Né? Por exemplo, Rebouças, ele tinha um plano de fazer a reforma agrária. Olha só que bacana. Fazer uma reforma agrária só sob uma perspectiva mais liberal da coisa, né? Não essa coisa de sair distribuindo terras, lá vão ter, mas que, de certa forma, houvesse uma transição de produção entre os senhores e os ex-escravos. Né? Que, de certa forma, assim, o negro conseguiria se estabilizar dentro da sociedade brasileira. É uma tese bem bacana.